Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 9 de fevereiro. Atenção para os destaques desta edição. Muita atenção para o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que trouxe uma previsão de exportação dos Estados Unidos para a soja menor e uma forte ampliação para o Brasil. Para a Argentina, houve redução na expectativa de produção de soja do país, tanto pelo órgão norte-americano quanto pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Tem os destaques da Show Rural Copavel. E ainda nesta edição, veja que o Paraná pede a revisão em 16% no preço mínimo do trigo no Brasil. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, apresentado nesta última quinta-feira à tarde, trouxe alterações importantes e que impactam diretamente sobre o mercado de grãos. Em relação aos Estados Unidos, eu vou trazer aqui uma situação que é importante ser lembrada. É um relatório baixista. E é um relatório baixista pelos seguintes fatores. Há uma redução em torno daquilo que vai ser exportado com soja norte-americana. Essas revisões que trazem a exportação, a estimativa de exportação norte-americana para baixo, têm ocorrido desde o mês de dezembro. Então, o terceiro mês consecutivo que se tem uma redução nessa estimativa. Desta vez, ela caiu 1.640.000 toneladas, o que não é pouco. Mais importante do que isso é que esse 1.640.000 toneladas não é absorvido pelo consumo interno, por exemplo, e sim vai todo para o estoque norte-americano. É por isso que ele tem essa configuração baixista. Mas se tivéssemos que falar a respeito dos outros dados, aí sim temos uma situação muito importante. Globalmente, tem uma redução de quase 2 milhões de toneladas na produção no mundo todo, porque a Argentina vai ter quebra, isso já na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. É por isso que esse relatório não é tão baixista. A Agricultura BR mostra agora os dados para os Estados Unidos, que estes sim são baixistas, mas não foram absorvidos pelo mercado em Chicago, logo que os números foram absorvidos. Observe que a produção norte-americana não tem alteração, é estimada em 119.520.000 toneladas. Consumo interno, 56.830.000 toneladas. Os estoques dos Estados Unidos sobem forte para 14.420.000 toneladas, de acordo com os dados apresentados nesta quinta-feira, enquanto que as exportações caem para 57.150.000 toneladas. Vamos rever como é que ficaram essas exportações nos últimos relatórios e também nas últimas temporadas. As exportações norte-americanas elas têm tido reduções. Isso porque, primeiro, soja brasileira é muito mais competitiva no cenário internacional. Veja conosco então aqui exportações norte-americanas. Nós trazemos a temporada 15-16, eles exportaram 52.860.000 toneladas. A 16-17, 59.160.000 toneladas. Em janeiro, a previsão para 17-18 estava em 58.790.000 toneladas. Cai bastante, cai para agora em fevereiro para 57.150.000 toneladas. Vai sendo reduzida mês a mês a estimativa de exportação de soja dos Estados Unidos. Por outro lado, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos elevou em 2 milhões de toneladas a expectativa de produção de soja do Brasil e aumentou também em 2 milhões a projeção das exportações nossas, alcançando agora 69 milhões de toneladas. Os novos números, então, projetados pelo órgão norte-americano para a safra 17-18 de soja do Brasil são esses. Agora, eles acreditam em uma produção de 112 milhões de toneladas,
o número ficou, inclusive, acima do que projetou nesta semana a Conab, que estimou a safra em cerca de 111 milhões e meio. O consumo interno de soja do Brasil ficou estimado pelo órgão em 45 milhões 650 mil toneladas e, à medida em que aumentou a expectativa de produção, aumentou também a projeção das exportações. Brasil segue liderando de longe os embarques de soja pelo mundo, agora projetados pelo departamento em 69 milhões de toneladas da oleaginosa. Para a Argentina, o Departamento de Agricultura norte-americano refletiu aquilo que tem se falado por lá e que você tem acompanhado na Agricultura BR. De fato, o fator climático deve mesmo impactar de maneira muito negativa o que tem de produção na Argentina. E é esse elemento, essencialmente, que tem dado um fôlego melhor para o mercado de soja no cenário internacional. Eu dizia que o relatório é baixista pelo fator norte-americano, mas ele tem esse outro elemento. Como há muita insegurança sobre a safra sul-americana por causa da Argentina, o mercado acaba apresentando dados interessantes. Olha só, para a Argentina há uma redução de 2 milhões de toneladas na estimativa de produção, é o que a Agricultura BR mostra agora. A estimativa trazia em janeiro uma expectativa de 56 milhões de toneladas para os argentinos. Cai agora para 54 milhões de toneladas de soja. O consumo interno praticamente sem alteração, 48 milhões 420 mil toneladas. Os estoques argentinos são reduzidos em 1 milhão 170 mil toneladas e as exportações permanecem sem alteração. 8 milhões e 500 mil toneladas. Aqui o grande fator mesmo é essa redução agora para o Departamento de Agricultura norte-americano. A Argentina vai produzir 54 milhões de toneladas de soja. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires tem acreditado em uma safra bem menor do que esta. No seu relatório divulgado nesta quinta-feira, ela baixou mais uma vez a sua projeção para a safra de soja do país, agora estimada em 50 milhões de toneladas. O clima seco na Argentina nas últimas semanas tem baixado o potencial produtivo das lavouras, fazendo, portanto, com que essa redução viesse a acontecer. Na comparação com os números anteriores divulgados pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a expectativa de produção de soja no país sai então de 51 milhões de toneladas para 50 milhões. De acordo com a Bolsa, a condição prolongada de déficit hídrico, aliada às temperaturas elevadas, acabou afetando o desenvolvimento do rendimento nas lavouras em 40% das áreas plantadas no país. Bom, e aí falando ainda a respeito da Argentina, o dado importante é que, como você viu no comparativo, o Departamento de Agricultura norte-americano reduziu, mas traz uma estimativa muito mais positiva do que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, como a Juliana acabou de citar. O departamento reduziu para 54 milhões de toneladas, enquanto que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, 50 milhões. Esse é o fator que tem dado fôlego ao mercado, como eu já disse, apesar de um relatório para a visão dos norte-americanos, em Chicago, baixista. Nesta última quinta-feira, a soja, inclusive, fechou em alta depois da apresentação dos dados. Hoje, mais cedo, Chicago vinha apresentando o campo negativo para a soja, é o que nós acompanhamos agora. Temos aqui a Bolsa norte-americana com queda. A queda está em torno de 0,4%. Você tem aqui a posição de março de 2018 a $9,83 por bushel, queda de 0,45%. Maio, $9,94 por bushel, é o que nós temos aqui, com queda de 0,42%. Julho, $10,03 por bushel, queda de 0,44%. E agosto, $10,05 por bushel, com recuo de 0,42%. É isso que nós trazemos aqui em relação ao que vem acontecendo com a soja no mercado internacional, com a soja negociada em Chicago.
por fim, últimos números do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgados nesta última quinta-feira para o mercado da soja, trouxe alterações quando a gente enxerga o quadro de oferta e demanda mundial do grão a nível mundial. O departamento rebaixou a expectativa de produção mundial de soja e assim baixou também o consumo e os estoques finais de passagem. A gente acompanha agora quais foram estes novos números. A produção ficou estimada em 343 milhões e 920 mil toneladas. O consumo em 343 milhões e 200 mil, os estoques em 98 milhões 140 mil toneladas e as exportações mundiais do grão em 151 milhões 950 mil toneladas. Para a gente trazer um resumo aqui, a produção foi reduzida em 1,5 milhão de toneladas, enquanto o consumo em 1 milhão e 200 mil. Os estoques finais de passagem acabaram ficando em 400 mil toneladas abaixo dos números divulgados no relatório de janeiro. Juliana, outro dado importante é quem, de certo modo, mantém toda essa estrutura da cadeia produtiva da soja no cenário internacional. Eu falo da China. E, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, está tudo como antes por lá. China permanece com os mesmos dados que tinham sido apresentados no mês de janeiro. Vamos acompanhar agora o dado de oferta e demanda chinês para a soja. Lembrando que China é o grande termômetro para o mundo em relação a essa produção. Aliás, produção da China permanece em 14 milhões e 200 mil toneladas. A importação chinesa fica em 97 milhões de toneladas, com o consumo interno total chinês em 110 milhões e 800 mil toneladas e os estoques mantidos em 20 milhões 640 mil toneladas de soja. Portanto, aqui sem nenhuma alteração sobre o que acontece com a soja em relação à China, grande termômetro do mundo para este mercado. E a gente volta agora a dar o destaque para a Argentina, um dos protagonistas do mercado internacional da soja nestes últimos períodos. O país, que é o terceiro maior produtor de soja comercialmente falando em todo o mundo, passou por clima muito seco nos últimos meses. Isso trouxe impactos na expectativa de produção, como a gente já mostrou aqui nesta edição. Vamos saber agora, então, com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima fica na Argentina daqui para frente, mesmo tendo já 40% da área plantada por lá prejudicada pelo déficit hídrico. Olá, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Bom, nos últimos dias, o plantio da soja foi concluído nas áreas produtoras da Argentina. Agora, os produtores seguem esperando as instabilidades mais fortes, com potencial para aumentar a umidade do solo, que acabou declinando ao longo dos últimos períodos por conta do predomínio de tempo mais seco. As temperaturas também ficaram bastante elevadas, o que contribuiu para o declínio da umidade do solo. Agora, nos próximos 5 dias, até o dia 14 de fevereiro, tem previsão de chuva apenas nas áreas produtoras aqui do norte da Argentina, mas não vai ser uma chuva muito volumosa. As pancadas devem ficar ainda com baixos acumulados. O máximo de volume deve ocorrer em torno de 15 milímetros em 5 dias. Nas demais áreas produtoras da Argentina, tempo firme e o calor também vai ganhar um pouco mais de intensidade. No decorrer do segundo período, entre os dias 15 e 19 de fevereiro, as instabilidades vão voltar a se espalhar um pouco mais e vão alcançar áreas produtoras do centro da Argentina. Só que, mais uma vez, as instabilidades ainda devem atuar de maneira mais fraca, então não tem previsão de chuva persistente e com altos volumes de água a ponto de conseguir aumentar de forma mais expressiva a disponibilidade hídrica do solo. Então, ao longo das próximas semanas, como tem previsão de chuva ainda de fraca intensidade, a expectativa ainda é de que o solo não consiga aumentar de forma mais significativa essas condições hídricas. Então, por conta disso, algumas áreas produtoras ainda podem ficar com um pouco de transtornos em relação à umidade do solo, que não deve aumentar de forma mais expressiva ao longo das próximas semanas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo.
Obrigado, Juliana Rezende. Olha, por aqui nós vamos falar agora de soja, só que no mercado físico brasileiro. E eu falo agora sobre o Porto de Paranaguá. A equipe do Agricultura BR preparou um levantamento dos últimos 30 dias em relação aos preços, porque esses 30 dias pegam muita movimentação, principalmente em relação à moeda norte-americana aqui no Brasil e também as movimentações de uma certa estabilização do preço da soja em Chicago, lá muito próximo ao piso de $10 por bushel. Então veja conosco, trazemos aqui Porto de Paranaguá em destaque, um dos maiores embarcadores de soja do país. Você tem aqui no dia 9 de janeiro o valor de R$ 72,50 a saca de 60 quilos. No dia 15 do mês passado, R$ 71 a saca. Chegou ao dia 23 a R$ 73,20 a saca de 60 quilos. No dia 1º de fevereiro, R$ 71,50 e 9 de fevereiro, chegando a R$ 74 a saca, se aproveitando do dólar com um valor mais forte e também de Chicago, que vai mantendo ali uma situação muito interessante, próxima aos $10 o bushel. A alta nesse período considerado de 2%. O Porto de Santos também está pagando R$ 74 no valor da saca da soja nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro. No acumulado dos últimos 30 dias por lá, porém, a alta é um pouquinho menor, uma vez que no dia 9 de janeiro os valores estavam diferentes, R$ 73 o valor da saca do grão. Isso registra um acúmulo de 1,4% em 30 dias. Relembrando o que aconteceu no Porto de Santos, no dia 15 de janeiro a cotação caía para R$ 71,50, mas voltava a recuperar o suporte de R$ 73 no dia 23 do mês, fechando no dia R$ 73,50. Fevereiro abriu com nova queda para a soja no Porto de Santos. No dia 1º, o valor era de R$ 72. Já na data atual, 9 de fevereiro, preço pago sobe para R$ 74 a saca. Vamos saber agora do dólar comercial aqui no Brasil, fator que impacta no preço da soja no país e que nos últimos dias tem subido, gerado essa janela de oportunidade para a comercialização do grão. Moeda norte-americana no Brasil fechava ontem na casa dos 3,28 e nesta sexta-feira segue neste mesmo patamar, R$ 3,28 mais 2, com leve oscilação para cima agora de 0,03%. Daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos ver esse relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano para o milho. E aí mostrando as evidências que eles trouxeram para a Argentina com redução, para o Brasil também, que aumenta a exportação na visão dos norte-americanos. E ainda nesta edição, os lançamentos da Embrapa em cultivares de soja, milho e feijão, feitas nesta semana durante o Show Rural Copavel. Voltamos já! As mais recentes variedades de soja, milho e feijão desenvolvidas pela Embrapa estão sendo apresentadas nesta semana durante a 30ª edição do Show Rural Copavel, que acontece em Cascavel, no estado do Paraná, e encerra nesta sexta-feira. Na ocasião, a Embrapa está lançando 2 novas variedades de soja, uma de feijão e uma de milho. As 2 novidades para a soja são as seguintes: a BRS 433RR, que é uma variedade transgênica que tem resistência ao glifosato, e a BRS 511, que dá maior proteção contra a ferrugem e utiliza a tecnologia Shield. Para o feijão, há uma nova variedade de ciclo super precoce sendo apresentada nesta semana durante o Show Rural Copavel. É a BRS FC 104, ciclo super precoce com 65 dias. Além das variedades novas para a soja e para o feijão, a Embrapa lança também nesta semana, lá em Cascavel, uma nova variedade para os produtores de milho, mas aqueles que se direcionam à produção do milho verde. Este novo híbrido do milho lançado pela Embrapa é o seguinte:
BRS 3046. É também de ciclo super precoce, tem um excelente empalhamento e uma janela de colheita em torno de 5 dias, que é uma demanda bastante específica para estes tipos de produtores. De acordo com a Embrapa, a produtividade média desta cultivar de milho verde está entre 30 mil e 40 mil espigas por hectare. Além das cultivares, a Embrapa também lança, nesta feira, 2 novas tecnologias para o smartphone. São 2 novos aplicativos. É o Doutor Milho e o ILPF com realidade aumentada. E o meu colega de trabalho, Fabiano Reis, esteve em Cascavel nesta semana, conhecendo de perto todas essas tecnologias. Uma delas foi a nova variedade divulgada pela Dow Dupont. É o que a gente vai acompanhar agora nesta reportagem. Aqui na Show Rural Copavel tem muita coisa sendo apresentada, tecnologias para o homem do campo. Eu vou aproveitar para conversar com Frederico Barreto, ele que é líder de marketing de sementes da nova empresa formada pela fusão da Dow e da Dupont. Frederico, nós estamos vendo aqui experimentos como esse aqui para o milho, que mostra uma realidade para o produtor, dividido aqui em parcelas, que é muito interessante para um resultado melhor de produtividade e, consequentemente, de produção. Como é que está sendo apresentado isso aqui para o público que está vindo à Show Rural? Bom dia. Primeiramente, a gente tenta aqui sempre simular a realidade que o agricultor tem no campo. Então, quando a gente prepara o plot, a gente começa sempre os plantios, né, pelos híbridos mais precoces, depois a gente vai para os médios e fecha nos tardios, que é exatamente como ele faz também com as janelas de plantio que ele tem à disposição, buscando sempre otimizar o resultado e fugir das intempéries climáticas que ele pode passar durante a safra. Aqui especificamente nós estamos vendo uma situação que está dividida em estações aqui para o milho. E aqui nós temos aqui as informações que mostram qual foi a variedade cultivada e também o que está sendo aplicado nela para garantir esse resultado. E nós podemos observar também que o tamanho da planta ela vai alterando. Você pode falar um pouco a respeito disso? Naturalmente, como ele é plantado na mesma época, com ciclos diferentes, você enxerga uma planta mais pronta para colher no começo e mais verde para o final da época de plantio. Então, acho que é importante lembrar também que aqui a gente tem os híbridos Leptra, todos eles com uma tecnologia BT de 3 proteínas, e aqui a gente tem o Dermacor como um tratamento de sementes que vem sempre dentro dessa tecnologia Leptra. Então, é uma forma de otimizar também o resultado e proteger a nossa biotecnologia para que ela perdure junto ao agricultor por mais tempo. Aqui nós temos um experimento que é muito voltado para o estado do Paraná. O Paraná é o maior produtor em primeira safra de milho, segundo maior produtor em segunda safra. E temos aqui um produtor que está preocupado em ter a tecnologia no campo para melhores resultados. E esses resultados passam porque ele está preocupado com a produção brasileira vai crescendo, a produtividade tem aumentado nos últimos anos, os nossos estoques estão mais altos, significa preço mais baixo pela saca de milho. Então ele tem que fazer com que essa produtividade, esse resultado fique mais rápido, né? Que ele consiga melhores resultados. Como é que a empresa tem ajudado esse produtor que está com essa preocupação de mercado também? Excelente pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente sempre vive no Brasil a curva M do milho, com preços de grão subindo em alguns anos e descendo logo em seguida. Então, nós temos que sim permitir que o agricultor tenha opções para estar acoplando dentro do seu sistema de combinação e atingindo os seus melhores resultados. Então, uma das estratégias que a gente tem é investir em alta tecnologia. E a gente fala muito para o agricultor que o que ele precisa é eficiência. Quanto mais eficiência por hectare ele conseguir, maior vai ser a rentabilidade dele no final. O agricultor que pensa sempre olhando na ponta do lápis financeiro por custo, ele tende a ter um resultado muitas vezes pior do que aquele que investe às vezes mais, faz um manejo adequado e vai ganhar na eficiência por hectare. Então ele ganha realmente na margem por volume, ele produz mais naquele hectare e vai sempre ter um resultado positivo. Essa é a nossa primeira ideia. A segunda é oferecer para o agricultor a oportunidade de plantar híbridos de alto e médio investimento, se for o caso, para as regiões que isso for necessário. Então a gente investe em pesquisa para dar as oportunidades que o agricultor tenha para escolher aquilo que for mais conveniente para ele também. Tá certo, Frederico Barreto. Frederico, para encerrar aqui a nossa conversa aqui no stand, nós vimos aqui várias etapas, né? Nós temos aqui o milho em fases diferentes e temos ali um cuidado que eu acho muito interessante do plantio de refúgio, tá? Depois nossos editores vão colocar na imagem, mas nós temos esse cuidado com a questão do refúgio, que é algo que precisa sempre ser observado.
Espetacular. Eu acho que primeiro quando a gente planta um híbrido Leptra, que é uma tecnologia nova, revolucionária, com mais proteínas BT, que realmente controla um bom espectro de pragas, a primeira coisa que faz é vender isso com tratamento de semente. Esse é o primeiro passo de você fazer um manejo integrado das pragas e conseguir gerenciar o tempo de durabilidade da tecnologia. Segunda ação que você não pode deixar de fazer é o refúgio. Então 10% da sua área tem que ser plantada com híbridos convencionais para que a gente permita a correta evolução da resistência de pragas ou a não evolução da resistência de pragas às proteínas que estão inseridas no milho BT. Fabiano Reis para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. De olho agora no mercado do milho no Brasil, destaque desta vez é da região sul do país. No estado gaúcho, houve recuo observado para o valor da saca de 60 quilos do milho nos últimos 30 dias. Queda de 3%, uma vez que no dia 9 de janeiro, o estado pagava, na média, R$ 31 no valor de cada saca do grão. No dia 16 de janeiro, cotação baixava para R$ 30 a saca e o patamar se manteve assim até esta semana. Nesta sexta, dia 9 de fevereiro, valor no estado gaúcho segue em R$ 30 a saca. Nos estados demais da região sul do país, Santa Catarina e Paraná, também houve oscilação no valor da saca do milho nesses últimos 30 dias. Mas os valores atuais estão estáveis na comparação com 30 dias atrás. É o que a gente acompanha agora. Em primeiro lugar, estado catarinense em destaque. No dia 9 de janeiro, o estado pagava em média R$ 30 no valor de cada saca do grão. No dia 19, baixava para R$ 29,50 este preço e retornava aos 30 no dia 23. Fevereiro começou com nova queda para o milho em Santa Catarina. No dia 2, valor médio estadual estava em R$ 29,50 a saca. Mas nesta semana voltou à casa dos 30, estando nesta sexta-feira, dia 9, neste patamar em R$ 30. Por fim, o estado do Paraná também registra estabilidade no valor atual na comparação com 30 dias. Veja que no dia 9 de janeiro, o estado paranaense pagava R$ 27 no valor de cada saca do grão. No dia 22, elevou esse preço para R$ 27,50, mas retornava aos 27 no fim do mês passado. Janeiro começou com nova baixa apresentada para o milho no estado do Paraná. R$ 26,50 foi o valor observado no dia 2. Mas nesta sexta, dia 9, o preço volta para casa dos R$ 27 a saca. Bom, a gente acaba de conferir o mercado físico, que é aquele do milho disponível para comercialização. Vamos agora acompanhar como que os negócios estão sendo travados para entrega lá na frente. É o milho negociado na B3, a Bolsa de São Paulo, que a gente acompanha agora em tempo real. Veja que os negócios hoje vêm com queda, ou seja, os valores negociados para entrega futura estão mais baixos na comparação com o fechamento de ontem. Milho para entrega em março tem agora o maior volume de contratos negociados, são 2.830. E cada saca de 60 quilos vale R$ 33,87. Essa posição perde hoje 0,79% em relação aos últimos fechamentos. A posição de maio vem a R$ 33,40 a saca, com queda de 0,30%. E há negócios hoje também para a posição de setembro, que negocia a saca de 60 quilos do grão a R$ 32,01, queda próxima a 0,5%. Por aqui, a Agricultura BR volta a trazer em destaque o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano e agora falando um pouco a respeito do milho. Agora, vamos mostrar um pouco o cenário do milho global, porque houve redução na estimativa internacional de milho, o que acaba sendo, de certo modo, um fator positivo
para operação em mercado. Trazendo aqui o quadro de oferta e demanda, aqui nós temos o cenário internacional para o milho. Você tem aqui produção, consumo, estoque e exportação que você acompanha no Agricultura BR. Nós temos uma produção que, de acordo com o relatório apresentado, foi reduzida em 3 milhões de toneladas e agora é estimada em 1.041.735.000 toneladas. O consumo internacional de milho foi estimado em 1.300.000 toneladas acima, subiu um pouco o consumo, ao passo que a produção reduziu um pouco. Consumo agora estimado em 1.068.410.000 toneladas do cereal. Os estoques internacionais de milho estão em 203.090.000 toneladas. Esses estoques, eles foram reduzidos em 3 milhões de toneladas, eram mais de 206 milhões de toneladas estimados no mês de janeiro. As exportações permanecem como estavam no último mês, 153.890.000 toneladas de milho. Para o quadro dos Estados Unidos, houve uma ligeira alteração para cima no número esperado para as exportações do milho do país. A gente confere agora esse quadro, então, para os Estados Unidos. A produção do cereal está estimada em 370.960.000 toneladas. Lembrando, os Estados Unidos são, de longe, os maiores produtores de milho do mundo, produzem cerca de 1/3 de tudo aquilo que todos os países produtores juntos retiram dos campos. Consumo é estimado em 318.660.000 toneladas. Os estoques de passagem estão agora projetados em 59.750.000 toneladas. E aí, a última coluna direita, onde diz exportações, este foi o número que sofreu alteração. Elevou em 2.200.000 toneladas, agora está estimado em 52.070.000 toneladas de milho, o montante que o país deve enviar a países compradores. A gente acompanha como que o mercado do milho opera nesta sexta-feira em Chicago, então, logo depois da divulgação dos números, nesta última quinta. Milho vem com queda nesta sexta-feira. A posição de março cai agora 0,34% e negocia o bushel do cereal a $3,64 mais 50. A posição de maio opera a $3,72 mais 25, com baixa de 0,26%. Milho para entrega em julho cai 0,32% e é negociado a $3,79 mais 75 por bushel. Enquanto isso, milho para entrega em setembro vem a $3,85 mais 75, baixando também. A queda para essa posição é de 0,38%. Voltando a falar do relatório, você viu ali como que Chicago vai reagindo com o milho, mas olha só, voltando a falar do relatório especificamente para o Brasil, em relação ao Brasil não teve muita alteração, a estimativa de produção continua a mesma, em relação ao consumo interno também, o que mudou foram as exportações. As estimativas de exportações do Departamento de Agricultura norte-americano para o milho brasileiro é que aumentaram. E aumentaram em 1 milhão de toneladas, o que é um volume bem interessante. Vamos ver agora como é que ficaram esses dados, porque subiu a exportação, a estimativa de exportação de 34 para 35 milhões. Então, eu vou começar pelo final. Olha só, exportações brasileiras de milho, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, sobem de 34 para 35 milhões de toneladas. Esse dado é interessante. É sempre importante lembrar que a metodologia norte-americana do Departamento de Agricultura é diferente da Conab, mas esse dado aqui chama realmente muita atenção. Em relação ao consumo, ele é o mesmo, 61.500.000 toneladas, e a produção, estimada pelos americanos para o Brasil, em 95 milhões de toneladas de milho. Para a Argentina, o órgão refletiu as condições climáticas adversas que o país tem sofrido e, assim como para a soja, baixou a expectativa de produção nesta safra. A redução para a safra de milho foi em 3 milhões de toneladas. Acompanhe os números comigo agora. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção ficou estimada em 39 milhões de toneladas. A expectativa de consumo interno também sofreu redução, em 500.000 toneladas, e agora ficou estimada em 12 milhões de toneladas. As exportações argentinas de milho também sofreram queda, foi cortada em 1,5 milhão de toneladas, agora projetadas em 27.500.000, enquanto os estoques seguiram em 5.270.000 toneladas.
Além do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, outro órgão importante que faz acompanhamento de safra também rebaixou a expectativa da safra argentina do cereal. Foi a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que nesta última quinta-feira trouxe números revisados. A produção está agora em linha com o que acredita o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Saiu de 41 milhões para 39 milhões de toneladas. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, grande parte da área plantada na janela inicial está em fase de enchimento de grãos e, devido à reserva hídrica irregular, o potencial produtivo já é visto como afetado. A Agricultura BR agora muda de assunto, fala de cana-de-açúcar, porque a nova safra já está prestes a ir para o campo. E é por isso que precisa saber como é que fica a previsão do tempo. E quem fala sobre ela é Juliana Rezende. Com os últimos dias, as instabilidades mais persistentes sobre a região central do Brasil, o solo também segue com boas condições para manter bom desenvolvimento dos canaviais. Então, dessa vez, os índices seguem ainda elevados na região centro-oeste, entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Nas demais áreas, onde o mapa encontra-se com cores em azul, os índices ainda seguem elevados, na casa dos 60% até 80%. Então, grande parte do centro-sul ainda vem mantendo boas condições do solo, principalmente para o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar na região. Agora, nos próximos 5 dias, é uma frente fria que vai avançar aqui pela costa da região sul, vai trazer instabilidades mais fortes entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, grande parte da região centro-oeste também, porque esse sistema vai ajudar a organizar um novo corredor de umidade. Nas demais áreas tem previsão de chuva também, só que a chuva deve vir de maneira mais fraca. Os acumulados ficam baixos no Rio Grande do Sul, aqui no norte da Argentina também são pancadas de fraca intensidade. No decorrer da segunda semana, as instabilidades agora no centro-sul perdem força. Então, um corredor de umidade que ainda seguia atuando, agora já perde configuração. As instabilidades vão ficar mais concentradas entre o sul de Minas, São Paulo e também o estado do Paraná, onde a pancada deve ocorrer de maneira mais intensa. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 24 de fevereiro, as instabilidades vão voltar a se concentrar entre o sudeste e centro-oeste. Na região sul é onde a chuva ocorre com menor volume. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva persistente na maior parte do centro-sul e as áreas produtoras de cana-de-açúcar recebem instabilidades, o que consegue manter o solo com boas condições hídricas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. A nova safra de cana do Brasil começa a ser moída oficialmente no dia 1º de abril, mas a expectativa é de que as usinas comecem os trabalhos um pouquinho mais cedo neste ano. A nova safra de cana do Brasil é prevista como sendo mais alcooleira, ou seja, mais porcentagem da cana que vai ser processada vai ser destinada à fabricação do etanol ao invés do adoçante. Bom, os valores do açúcar no cenário internacional, eles vinham muito pressionados recentemente em virtude da expectativa de uma produção excedente ao consumo nesta nova safra. A gente acompanha como estão os valores atuais, então, do açúcar na Bolsa de Nova York, que é a referência internacional para essa commodity. Há uma forte recuperação acontecendo, mas ainda assim, veja, as posições estão para lá de baixas na casa dos 13 centes de dólar por libra-peso, quando há alguns anos atrás, há 2 anos, a gente via as cotações acima de 20. Neste momento, 13 centes de dólar mais 72 é a posição de março, com alta de 1%. A posição de maio vem a 13 centes de dólar mais 68, com elevação de 0,66%. A posição de julho, 13 centes de dólar mais 86, alta próxima a 0,5%, e a alta é parecida para a posição de outubro, que agora negocia a libra-peso do açúcar a 14 centes de dólar mais 21. Fabiano, uma informação importante que a gente até passou aqui no programa ao longo dessa semana sobre o mercado internacional do açúcar é de que a previsão de produção excedente do adoçante nesse ano novo de 2018 pode ser revista, uma vez que o Brasil,
grande fornecedor deste produto, pode baixar ainda mais a sua produção em virtude de um cenário mais favorável à fabricação do etanol. Então, todo esse número de revisão de safra pode acontecer ainda ao longo dos próximos meses, podendo aí assim mudar com o cenário do mercado do açúcar. Mercado que tem apresentado dados mais altos, mais elevados para o açúcar negociado em Nova York. Então, nos próximos programas, você tem mais destaques a respeito do mercado de etanol e também de açúcar aqui no Brasil e no mundo todo. Veja ainda nesta edição com a gente que o estado do Paraná pede a revisão no preço mínimo do trigo. Você pode entrar em contato com a Agricultura BR e participar do programa, que é muito legal. Você manda sua mensagem para o 67 99656 2266. Não sai daí, a gente já volta. As indústrias de máquinas e equipamentos agrícolas chegaram ao fim de 2017 com o sentimento de que a crise do setor ficou para trás. A expectativa de crescimento no setor em 2018 é entre 5% a 8%. Do Rio Grande do Sul, estado em que é concentrada 60% da produção nacional destes equipamentos e máquinas, a repórter Annelise Nicolodi tem mais informações. O faturamento do setor em 2017 foi de 13 bilhões e meio de reais, o melhor resultado desde o recorde em 2013. E olha que neste montante não estão incluídos os tratores, colheitadeiras, o setor de irrigação e armazenagem. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores estima que o volume comercializado esse ano alcance 46 mil unidades. A queda da taxa de juros do Plano Safra e o aumento da área cultivada com soja são os fatores que devem fazer com que este seja o ano da retomada do comércio. As exportações também devem crescer em torno de 9,8% em 2018, enquanto que a receita com os embarques deve somar 16,7 bilhões de dólares, alta de 5,4% em relação a 2017. O mercado norte-americano e o argentino estão entre os principais compradores dos produtos brasileiros. Para os implementos agrícolas, por sua vez, também é estimado um crescimento que deve ser puxado pela venda de produtos voltados para a agricultura de precisão, que hoje respondem entre 2% a 5% do negócio. De acordo com especialistas do ramo, essa área tem atraído o interesse de muitos agricultores, que buscam tecnologia para reduzir os custos, seja em produtos que podem ser agregados às máquinas ou opções que já possuem a tecnologia embarcada. O assunto agora é café no Agricultura BR e é o café, falando de café e falando do produtor rural brasileiro que participa do programa conosco. Em especial o Silvio, ele que é cafeicultor no estado do Espírito Santo, já participou conosco aqui no programa, mostrando um pouco da condição das lavouras de café. O Silvio e outros cafeicultores do país inteiro têm feito um questionamento importante, Juliana, em torno daquilo que vai se ter de produção real de café no Brasil. Bom, o grande comentário, Fabiano, tem a ver com a discrepância entre o que pensa a Conab, órgão oficial, em relação à safra 2018 do grão e o que tem acontecido, de fato, nos cafezais do Brasil. A respeito da safra de café Conilon, tem muito produtor, em especial do Espírito Santo, assim como o Silvio, mostrando que a realidade não é de uma safra muito cheia, não. Ele mandou comentários para a gente vai compartilhar com você de casa, então. Ele diz o seguinte: venho aqui mais uma vez falar sobre a previsão de safra que a Conab estipulou, porque com certeza não vai atingir aquilo que eles falam. Olha só o que aconteceu. Aqui no Espírito Santo apresentaram muitas flores os cafezais em agosto, só que não choveu na época, somente em novembro. Só que quando iniciaram as chuvas, os botões do café caíram e chegaram a forrar o chão, Fabiano, diz o Silvio. Bom, a gente continua aqui que a mensagem do Silvio é mais longa, ele vai explicando uma situação e diz o seguinte: teve pé que caiu completamente tudo. Eu já postei foto, enviei o vídeo para o Agricultura BR, estamos exibindo aqui, Silvio. Então, não tem café. É muito pouco. Com esse estresse que a planta sofreu na época da florada, os chumbinhos não pegaram. Os que pegaram estão caindo novamente com a chuva. Então, vai ser uma safra muito fraca.
O Silvio termina sua mensagem desta forma: se tivesse corrido em um tempo bom, igual agora, nós teríamos chance de colher muito café e mesmo assim, toda vez que chove, continua caindo café. O Silvio, então, manifestando toda a sua opinião a respeito do relatório da Conab, que estima uma safra recorde para o Brasil este ano, entre 54 milhões e 400 mil sacas até mais de 58 milhões. Falando para a gente, na Fabiano, que de fato ele tem visto por lá. E, Juliana, eu estou lembrando aqui dos dados do IBGE que você trouxe ontem, foram divulgados nesta quinta-feira. As próprias estatais brasileiras estão com números, dados bem distantes um do outro, né? Mostrando que essa discrepância não é só entre o entendimento do cafeicultor brasileiro e a Conab, mas a Conab também frente a outros órgãos que trazem o levantamento. Pois é, o IBGE estimou a safra em 53 milhões e 200 mil sacas, já a Conab entre aquele intervalo que falamos há pouco, 54 até 58 milhões. O que acaba trazendo muita pressão para o mercado e dando argumento para Nova York pressionar os negócios e, consequentemente, preços mais baixos no Brasil. E aí, tanto para o Arábica quanto para o café Conilon. Então é tão importante a gente saber dessas informações, o que de fato acontece no campo, para também compartilhar isso com o restante do Brasil, inclusive com as estatais. A gente acompanha agora como que tem sido comercializado o café aqui no Brasil. Em primeiro lugar, a variedade arábica. De acordo com a apuração feita pelo CPEA, esta última quinta-feira registrou pouca oscilação para os valores na comparação com os dias anteriores. O valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, bebida dura para melhor, fechou a R$ 442,31. Tomando como base o estado do Espírito Santo. O mês de fevereiro, ele vem registrando alguma recuperação, estado do Espírito Santo não, me corrigindo aqui, o estado de São Paulo, referência para o valor do café arábica em São Paulo. Este mês de fevereiro, como eu estava dizendo, vem registrando alguma recuperação frente aos meses anteriores, que foram de forte baixa para o valor do café arábica aqui no Brasil. O mês, de acordo com o CPEA, já tem uma alta registrada superior a 1%. Por aqui, o Agricultura BR fala do café arábica agora no mercado futuro. O mercado futuro do café que traz os respectivos parâmetros para o mercado brasileiro são os negócios em Nova York. Há muita discussão sobre Nova York porque tem exercido muita pressão. Os investidores olham o mercado dessa maneira. Hoje tem até alguma recuperação, mas observe que as posições não chegam a $1,30. Observe que março tem $1,23 mais 50 libra-peso com alta de 0,52%. Maio, $1,25 mais 50 libra-peso, elevação de 0,48%. Posição de julho, $1,27 mais 75 a libra-peso, alta de 0,46%, enquanto que setembro tem negócios a $1,29 mais 95 a libra-peso, com negócios em alta de 0,36%. Café arábica em Nova York, hoje operando em alta. Mercado de café Conilon é o destaque agora, sim, no Agricultura BR. A gente mostra como que foram os últimos dias de comercialização no estado do Espírito Santo. De acordo com a apuração feita pelo CPEA, os últimos 2 dias foram de certa recuperação. No dia 7 de fevereiro, quarta-feira desta semana, o valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, peneira 13 acima, encerrava o dia negociado a R$ 320,18. Nesta quinta, dia 8 de fevereiro, manteve a casa dos R$ 320, registrando alguns centavos de oscilação para cima, R$ 320,68. Mercado do café Conilon vem também bastante pressionado em função das expectativas oficiais de uma boa safra em 2018.
Vamos falar de café robusta, então. Robusta, negociado em Londres, é a referência para o Conilon no Brasil. Então, vamos ver como é que vem os negócios. Eles vêm ligeiramente acima de $1.700, mas a posição de março, que é a de mais curto prazo, consegue chegar a 1.800 nesta sexta-feira. Posição de março vem com $1.806 a tonelada, com alta de 0,72%. Maio, $1.775 a tonelada, 0,39% de alta. Julho vem ganhando $1.797 por tonelada, com alta de 0,33%, enquanto setembro vem com $1.798, a alta é de 0,31%, café robusta hoje trazendo recuperação. É hora de mais um rápido intervalo. Ainda hoje a gente fala aqui dos números previstos pelo IBGE para a safra 2018 de trigo do Brasil. Você vai ver também aqui no Agricultura BR os números do Secafé apresentados na manhã desta sexta-feira para as exportações em janeiro. Fique com a gente, voltamos já. A Agricultura BR fala um pouco mais a respeito dos dados apresentados pela Conab. Você já viu todos eles aqui no Agricultura BR, números para soja, para milho, para feijão, para arroz, o que acontece com o cenário da soja, estimativa de produção é maior, com o milho que teve redução, e agora você vai ver o entendimento, a opinião dos técnicos da Conab em torno do assunto. Quem fala a respeito do tema e traz as informações é o jornalista Odacil Canepa. A produção de grãos da safra 2017-2018 pode chegar a 225 milhões de toneladas, a segunda maior da história. É o que aponta o 5º levantamento da safra, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Segundo o estudo, houve um recuo de 5,1% em relação à safra passada. A última safra foi um recorde de 237 milhões de toneladas. Mas para o governo, a queda é irrelevante. Olha, a redução é insignificante. A safra ainda é uma grande safra. Eu sempre digo que o importante é a área plantada, o dinamismo continua na agricultura. E a redução sobre o último levantamento é insignificante, 1 milhão e pouquinho de toneladas. Isso não é relevante. Nós vamos colher uma safra muito grande, 225 milhões de toneladas são suficientes largamente para abastecer o mercado interno. Nós temos estoques folgados de milho, de arroz, temos uma safra excelente de soja e vamos continuar a exportar os recordes que nós temos exportado esse ano. O milho e a soja continuam sendo as culturas preferidas do produtor rural brasileiro. Mas para esta safra, o destaque pode ser o algodão, com um aumento de 17% na produção, uma elevação de 17% na área. O plantio do algodão está tranquilo, a gente não observou nada no clima que está afetando o algodão ainda, até porque está no fechamento de plantio, algum impacto com relação à produtividade. E o milho, segundo a safra, essa primeira intenção de plantio que nós estamos divulgando hoje, nos indica que a questão relacionada com o estoque alto de passagem, mais a entrada do milho primeira safra, ele tem uma variável que o produtor observa no sentido de buscar outras alternativas de plantio, como a gente também tem registrado nas nossas informações. Por exemplo, o produtor deixa de plantar no Mato Grosso uma parte da área de milho segunda para investir em algodão, que tem um bom rendimento e uma boa rentabilidade. A pesquisa da Conab foi feita entre o dia 21 e 27 de janeiro nos principais centros produtores do Brasil. Odacil Canepa para o SBA. Depois da forte quebra de safra em 2017, o Brasil deve recuperar a sua produção de trigo em 2018, na visão do IBGE. O Instituto, que divulgou nesta última quinta-feira a sua primeira projeção para a safra de trigo do país, espera que o volume seja 44,5% acima do que o Brasil acabou colhendo em 2017,
foi um ano de quebra por conta do clima muito desfavorável à cultura. Além da melhora na produtividade média das lavouras, um outro fator que impacta nessa produção maior também é a área plantada, que deve crescer com bastante expressividade. Acompanhe os números comigo, então, para o trigo no Brasil em 2018. De acordo com o IBGE, a área deve alcançar 2.290.000 hectares. Ali está em sacas, mas são hectares. Um volume 20% maior na comparação com 2017. A produtividade média das lavouras deve chegar a 2.668 quilos por hectare, melhora também superior a 20%. Com isso, a produção do trigo do Brasil deve passar dos 6 milhões de toneladas este ano, chegando aos 6.120.000 na visão do IBGE, melhora de 44,5%. Essa é uma situação que traz certo alívio para o setor do trigo no Brasil, uma vez que o país consome o dobro do que produz. Portanto, conseguindo produzir um pouco mais, é esperado que o consumo interno também venha daquele trigo retirado dos próprios campos nacionais e não apenas o trigo importado, como sempre, o da Argentina. E toda essa situação que envolve o setor citritícola do Brasil, que nos últimos anos vem sofrendo muito com alto custo de produção, baixo preço de mercado e toda essa instabilidade climática, fez o Departamento de Agricultura do Estado do Paraná, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, solicitar ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, uma revisão no preço mínimo do trigo estabelecido pelo governo federal e também trazer apoio à comercialização. O preço mínimo é uma política de preços feita pelo governo federal para fazer com que o produtor receba pelo menos o custo que teve para cultivar a sua plantação no retorno quando ele vende aquele produto final. Bom, a solicitação, então, da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, enviada ao Ministério da Agricultura, é para reajustar em 16,4% o preço mínimo do trigo tipo 1 da classe pão. Com isso, os valores sairiam de R$ 37,26 a saca para R$ 43,38. Essa publicação defende ainda um reequilíbrio dos custos operacionais da cultura para que os produtores não sejam ainda mais desestimulados a plantar trigo no Brasil. A área de plantio caiu 9,5% no ano passado, que correspondeu a uma perda superior a 200.000 hectares. Vamos saber agora como é que vem o mercado futuro. Então, você acompanha no Agricultura BR, temos aqui os números para a Bolsa de Chicago. Você tem trigo com forte perda perdendo muito hoje nesta sexta-feira, queda de 1% aqui na média. Posição de março, $4,51 o bushel, recua 1,04%. Maio, $4,64 o bushel, queda de 1,11%. Julho, $4,77 por bushel, queda de 1,03%. Setembro, $4,92 o bushel, perdendo quase 1%, 0,95% de recuo nesta sexta-feira, sempre combalido e também difícil mercado do trigo no cenário internacional. E veja ainda hoje que a produção brasileira de cacau deve mostrar recuperação este ano. Você pode entrar em contato conosco, participar do Agricultura BR, é muito simples. Mande a sua mensagem para o Facebook, para o Twitter ou ainda para o nosso WhatsApp, 67996562266. O intervalo é bem rapidinho, voltamos já. Depois de 2 safras de quebra, a safra de cacau do Brasil deve mostrar uma forte recuperação neste ano de 2018. É o que projeta o IBGE nos seus dados divulgados nesta última quinta-feira. Com a produção voltando ao normal, o nível vai ficar bem equiparado com o que o Brasil produzia de cacau nos anos anteriores a 2016, a partir de onde veio forte seca na Bahia e baixou muito a produção nacional.
De acordo com o IBGE, a produção de cacau do Brasil nos anos de 2014 e 2015 era de 273 mil toneladas. Aí veja como cai bastante em 2016 e 2017, cai para 213 mil em 2016 e para cerca de 214 em 2017. Para o ano de 2018, é esperada, portanto, uma recuperação, voltando aos níveis de 2014 e 2015. Estimada a safra agora em 272 mil toneladas. No ano passado, foi a quebra de safra na Bahia que acabou baixando, mais uma vez, a produção nacional de cacau. Na ocasião, o Pará chegou a ultrapassar a Bahia na produção da amêndoa, ficando em primeiro lugar no ano de 2017. Para esse ano de 2018, com a recuperação da Bahia, aí a Bahia volta a assumir o posto de maior produtor de cacau do país. De acordo com o IBGE, a Bahia deve saltar de 83.800 toneladas colhidas em 2017 para 143.100. Já o estado do Pará, que no ano passado superou a Bahia, liderando a produção no Brasil, deve voltar a cair essa produção, mas mantendo ali aquele nível já conquistado nos últimos anos, saindo de 116.500 toneladas para 115.100 toneladas da amêndoa. A produção cacaueira do Brasil depende da performance desses dois estados aqui, que juntos respondem por 95% da produção nacional. O Conselho de Exportadores de Café divulgou na manhã desta sexta-feira os dados de exportação do mês de janeiro. E para janeiro, houve um embarque de 2.492.000 sacas de café, uma queda de 5,9% frente àquilo que aconteceu em janeiro de 2017. Veja conosco, então, os dados relacionados aos embarques brasileiros de café. Você tem aqui 2017, janeiro, chegando a 2.490.023 sacas embarcadas, enquanto que 2016 totalizou 2.641.000 sacas. A queda, como eu disse, é de 5,9%. Se houve queda de 5,9% para o volume embarcado, em relação à receita das tradings que operam com o embarque de café, foi maior ainda. Isso porque o preço, a receita caiu quase 14%, 13,9% de recuo para a receita com venda de café em janeiro de 2017, janeiro de 2018, comparando com janeiro de 2017. Veja os dados, então, aqui de receita. Aqui foi o que foi faturado com esse embarque de cafés. Foram 440.920.000 dólares faturados em janeiro de 2017. Janeiro de 2017, com 457.850.000 dólares são os dados relacionados aos embarques brasileiros de café, de acordo com o Conselho. Total embarcado em janeiro, boa parte foi de café arábica. As exportações do grão corresponderam a 93% de tudo aquilo que o Brasil enviou ao exterior no mês de janeiro. Em segundo lugar, ficaram as exportações de café solúvel, que representaram 6,5% dos embarques. Já os embarques de café robusta, também chamado de conilon, ficaram em terceiro lugar com apenas 0,5% de tudo aquilo que foi enviado ao exterior, alcançando 11.320 sacas apenas. Entre os embarques do grão verde, o grande destaque foi para os cafés diferenciados, aqueles que possuem uma qualidade superior ou algum selo de sustentabilidade. Eles representaram, no período, 21,1% de tudo que foi enviado ao exterior em relação ao grão verde. Nesta mesma época do ano passado, a porcentagem era de 14,9%, então os cafés especiais vêm ganhando cada vez mais destaque aqui no Brasil. O montante enviado ao exterior no período chegou a quase 525.000 sacas, sendo que cada saca foi negociada em média pelo valor de $189,39.
exportações de café do Brasil, no mês passado, em janeiro de 2018, trouxeram uma novidade. Isso porque a Alemanha ultrapassou os Estados Unidos na aquisição de cafés como um todo. Os Estados Unidos continuam liderando a compra desses cafés especiais, mas como um todo, a Alemanha supera os Estados Unidos. Aqui nós mostramos agora essa diferença para janeiro de 2018. Você observa aqui que a Alemanha tem 20,6% desse mercado de compra de café geral aqui do Brasil, Estados Unidos 17,9%, portanto, a Alemanha superando os Estados Unidos nesse último mês. Lembrando que nos cafés especiais, Estados Unidos continuam tendo o maior volume de compras. De 14 a 16 de março, o amigo pecuarista, o produtor rural de uma maneira geral, que trabalha com integração e principalmente entende o confinamento como uma importante ferramenta para a rentabilidade ou para ter diversificação nos seus negócios, tem uma grande oportunidade. Isso porque a Coan Consultoria e o Canal do Boi realizam mais um grande evento e quem fala para nós um pouco a respeito do que vai ter nessa edição de 2018, evento que acontece em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, é Rogério Coan. Olá, eu gostaria de convidar você, que é pecuarista, que é técnico, extensionista, trabalha com pecuária de corte de alta tecnologia, com confinamento, para participar do 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Essa é uma iniciativa da Coan Consultoria do SBA em prol da difusão de tecnologias que realmente trazem competitividade para a pecuária de corte brasileira. Então, durante os dias 14 a 16 de março de 2018, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo, nós vamos ter esse grande evento que já é tradicional dentro do calendário da pecuária de corte brasileira. Esse ano nós trouxemos o tema Alquimia do Confinamento, como transformar seu negócio em lucro. Nós selecionamos uma série de temáticas com os principais especialistas do mercado para discutir aplicação de tecnologia, discutir critérios técnicos e econômicos para tomar decisão na pecuária. Nós vamos falar muito de mercado, mercado futuro, boi a termo, enfim, todos aqueles ingredientes que fazem da alquimia da pecuária um negócio lucrativo. Então marque na sua agenda 14 a 16 de março de 2018 esse grande evento para a pecuária de corte brasileira. Esperamos vocês. Recado dado. Por aqui a gente volta a falar sobre a produção agrícola do Brasil, porque nesta quinta a Conab divulgou o seu 5º levantamento em relação à safra 17/18. Os números indicam uma safra menor que a do ano passado, mas também bastante volumosa. Vamos aos destaques com Gustavo D'Angelo. A nova estimativa da Conab para a safra brasileira de grãos na temporada 2017-2018 indica uma produção de 225 milhões e 600 mil toneladas. Apesar do recuo de 5,1% sobre a última safra, o resultado, se confirmado, pode ser o segundo melhor da história. Atrás apenas do volume colhido na última temporada, com 237 milhões e 700 mil toneladas. Com relação à área plantada, é previsto um leve crescimento de 0,2%, totalizando 61 milhões de hectares. O destaque nas lavouras vai continuar sendo a soja e o milho, que representam quase 88% dos grãos produzidos no país. As duas culturas devem ter menor volume nesta safra. No caso da soja, deve ocorrer uma queda de 2,2% na produção, atingindo 111 milhões e 600 mil toneladas, em comparação com 114 milhões e 100 mil toneladas do período anterior. Já para o milho total, a expectativa é de redução de 10,1%, passando de 97 milhões e 800 mil para 88 milhões de toneladas. A primeira safra pode ficar em 24 milhões e 700 mil toneladas, enquanto a do milho segunda safra revela uma possível produção de até 63 milhões e 300 mil toneladas. Mas o destaque mesmo foi o algodão,
que registrou aumento de 17% na produção de pluma, totalizando 1.790.000 toneladas e 1.100.000 hectares, com elevação de 17,4% na área. Este aumento, junto com o da soja, favoreceu a ampliação da área total plantada. Com maior liquidez e possibilidade de melhor rentabilidade frente a outras culturas, a leguminosa tende a elevar-se a uma média de 3,3%, podendo alcançar 35 milhões de hectares. Últimos destaques sobre o mercado de hortifruti no Brasil. A produção brasileira de tomate deve crescer em 2018. De acordo com as expectativas, o Brasil deve colher 4.510.000 toneladas do produto, indicando uma alta de 3% em relação ao total colhido em 2017. A área de produção permanece praticamente a mesma, o que muda é a produtividade no campo. A safra de verão entrou neste mês de fevereiro no pico de colheita. A Alfa Citrus, uma das maiores beneficiadoras de citros no Brasil, projeta uma queda de 15% a 20% na produção de laranjas do país em 2018. A retração é resultado das altas temperaturas e do clima seco no período de florada entre setembro e outubro do ano passado, que levaram a colheita antecipada acentuada. Em alguns casos, a fruta nas laranjeiras chegou até a murchar. A perspectiva da beneficiadora é de uma colheita de 320 milhões de caixas no cinturão citrícola do país, entre os estados de São Paulo e também Minas Gerais. E, por fim, mais um destaque deste setor, a produção de castanha de caju no Brasil, que deve crescer em mais de 50% em 2018. A projeção é do IBGE, que estimou a safra em 210.000 toneladas. A área em produção é calculada em 585.000 hectares, sendo cerca de 60% dela localizada no estado do Ceará. A amêndoa tem ampla demanda nos mercados interno e externo e alto valor agregado. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esses produtores de hortifruti. Quem responde é Juliana Rezende. Ao longo da última semana, as instabilidades se tornaram mais persistentes na região sudeste. Isso conseguiu manter o solo com boas condições hídricas, beneficiando grande parte das lavouras de hortifruti da região. Dessa vez, os índices variam de 90% aqui entre Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, ficando entre 60% e 80%. No decorrer dos próximos 5 dias, é uma frente fria que vai avançar pela costa da região sudeste e vai aumentar a chance para pancadas de chuva, principalmente aqui no leste do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais. Nas demais áreas, previsão de pancadas ainda, só que a intensidade é que deve ser menor. O extremo norte mineiro e o Espírito Santo ainda devem ter predomínio de tempo mais seco e, se chover, são pancadas de curta duração. Ao longo da segunda semana, o cenário não vai modificar muito na região sudeste. Então, tem previsão ainda de chuva mais significativa no estado de São Paulo, do centro ao leste e sul de Minas Gerais, e também no estado do Rio de Janeiro. O volume de água varia de 30 até 50 milímetros. No decorrer da terceira e última semana, as instabilidades ganham intensidade no sudeste. E até pelo menos o dia 24 de fevereiro, tem previsão de chuva mais forte aqui para toda a metade sul mineira, norte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e até o sul do Espírito Santo. Nessas regiões, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva de forte intensidade, principalmente de maneira mais localizada. Então, durante as próximas semanas, como tem previsão de chuva persistente na região sudeste e que com volumes também mais significativos, isso segue beneficiando grande parte das lavouras de hortifruti da região, porque mantém o solo com boas condições hídricas. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais! Voltamos a falar de soja por aqui. Vamos acompanhar os preços em alguns importantes estados produtores. No Rio Grande do Sul, que aconteceu nos últimos 30 dias, foi uma oscilação para cima no valor da saca da soja, mas que foi seguida por uma nova retração.
De acordo com a apuração feita pela Agricultura BR, no dia 9 de janeiro, o estado gaúcho pagava, em média, R$ 68,00 no valor de cada saca de 60 quilos. No dia 23 do mês passado, chegou a pagar R$ 69,50, indicando uma forte elevação. De lá para cá, no entanto, voltou a recuar, chegando aos R$ 68,50 no dia 30 daquele mês e começando fevereiro com um novo patamar de preços, voltando à casa dos R$ 68,00 fechados. Nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, o valor segue em R$ 68,00 na média para o estado gaúcho. No estado do Paraná, houve recuo nesses mesmos 30 dias. Vamos conferir como que se comportou o preço da soja no estado que é o segundo maior produtor de soja do país. No dia 9 de janeiro, eram R$ 68,00 a saca de 60 quilos. No dia 22, R$ 67,50. No dia 29, recuou a R$ 67,00 a saca. Dia 2 de fevereiro, R$ 66,00. No dia 9, até apresentou uma recuperação, R$ 66,50, ainda assim, queda de 2% para o período considerado. Minutos finais, vamos acompanhar a soja negociada na Bolsa de Chicago, que sofreu bastante influência desse último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que nesta quinta-feira trouxe redução para a produção de soja da Argentina, elevação para o Brasil, também mudanças em relação às exportações norte-americanas. Vamos aos números de agora, então? Mercado vem operando com queda. A queda é inferior a 0,5% agora. Posição de março vem a $9,83 mais 50 por bushel. Maio, $9,94 mais 75. Negócios com soja em Chicago para entrega em julho seguem acima dos $10 por bushel, mas vem com retração a $10,03 mais 50, enquanto a posição de agosto, que hoje já chegou aos $10,10, agora vem a $10,05 mais 50 por bushel, queda de 0,42%. Vamos saber como é que vem os negócios com a moeda norte-americana, o dólar que vem operando próximo à marca dos R$ 3,28. Nós temos aqui o dólar na estabilidade, ligeira alta, viés de alta de 0,03% a R$ 3,28, mais 2 era o valor para os negócios com dólar há poucos minutos. E essa edição vai ficando por aqui. A vocês que nos acompanharam até aqui, obrigada pela companhia, obrigada também a quem participou do programa com a gente. Não se esqueça que às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, tem a terceira e última edição do dia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.